Boa noite, meu nome é Roberta, eu sou farmacêutica responsável técnica pela Drogavet da Unidade Rio de Janeiro e venho hoje, em nome da rede, falar sobre esse projeto lindo e maravilhoso da Sandra Schuster. A gente vai falar hoje sobre a manipulação veterinária, né, o tratamento na dose certa para os seus pacientes, e a gente tem como convidada a doutora Flávia Tavares, que é veterinária parceira desde que a gente abriu a unidade Drogavet Rio de Janeiro. Agradeço o convite mais uma vez, é um prazer estar dividindo aqui essa aula contigo, né, Roberta? A gente nunca dividiu juntas uma aula, é um Verdade. prazer enorme estar aqui. Vou aprender muito com o que você vai falar e espero estar contribuindo também para as pessoas que não têm o hábito de usar a manipulação ou têm algumas dúvidas na prática mesmo do dia a dia. Bom, então aqui está um pouquinho sobre mim. Eu estudei na Universidade Federal Fluminense, me formei em 2005, tenho especialização em homeopatia, em farmácia industrial, tenho um mestrado em fármacos transdérmicos e eu atuo no mercado magistral desde 2008, quando abriu a unidade Rio de Janeiro, como farmacêutica responsável técnica e sócia. Então, o que a Drogavet oferece para o seu paciente? Produtos diferenciados, laboratórios super modernos, a nossa equipe é altamente qualificada, nós temos farmacêuticos e veterinários presentes nas unidades, em todas as unidades, tá? A gente, em 2004, foi a primeira farmácia de manipulação veterinária do Brasil. Foi quando houve a inauguração da Drogavet, que é lá em Curitiba. Em 2007 veio o modelo de franquia, né? A partir daí foram surgindo as primeiras unidades. A Drogavet Rio de Janeiro, por exemplo, foi inaugurada em 2008. Fomos uma das primeiras franquias da Drogavet. Em 2017, a gente já tinha 39 unidades em operação, inauguramos mais 2 unidades, em 2019 já tínhamos 7 unidades e hoje somos mais de 50 pelo Brasil inteiro. Então aqui está um pouquinho da nossa abrangência, centro-oeste, nordeste, sudeste, muitas unidades, como vocês podem ver. No sul também tem muitas unidades. Nós temos na nossa infraestrutura, a gente tem laboratórios de sólidos, semissólidos, líquidos, homeopatia, laboratórios dedicados. Temos um laboratório de estéreis na unidade São Paulo, na unidade Curitiba, e laboratórios de controle de qualidade em todas as nossas unidades. Então, qual é a nossa visão? A nossa visão é ser uma das maiores redes de farmácia de manipulação veterinária de todas as Américas. A nossa missão, melhorar a qualidade de vida dos animais, sempre promovendo o tratamento na dose correta para o seu animal, sem desperdício de doses, de medicamento. E a gente oferece inovação, ética, integridade, confiança, competência e respeito. O que a gente oferece? Qual o nosso portfólio? A gente manipula muito medicamento para animais domésticos, cães, gatos, animais de montaria e de competição, animais ornamentais e exóticos. A gente atende porquinho da Índia, garça, são tantas espécies que a gente já atendeu os animais do aquário aqui do Rio de Janeiro, animais de exposição dos zoológicos e animais reprodutores. A gente quer sempre muita qualidade nos produtos e a satisfação dos clientes, fornecendo controle de qualidade, uso racional e eficiente. Por que uso racional? Porque a gente sempre vai oferecer a dose para aquele tratamento. Nunca vai ficar sobrando 1 ou 2 comprimidos no blister para que em algum momento o tutor faça o uso indiscriminado daquele medicamento. Com isso, a gente consegue economia, porque ele não precisa comprar uma cartela com 30 comprimidos para usar só 14, por exemplo. E a gente também tem uma maior aceitação pelos animais, porque a gente tem tudo flavorizado, palatável, e a melhor eficiência no tratamento com isso. Quais são as vantagens da manipulação veterinária? A dose versus o peso do animal. Então, não precisa cortar em meio comprimido, em 1/4 do comprimido, sempre vai ser aquela dose de fácil administração para aquele animal específico. Cada tratamento é único para aquele animal. O tempo de tratamento, como já falamos, o menor custo e medicamentos associados. Muitas vezes o veterinário, né, Flávia, tem a necessidade de fazer
a associação medicamentosa, que muitas vezes não encontra no fármaco industrializado. A Flávia faz bastante associação, né, Flávia? Faço muito, tenho tanto tópico quanto oral, né? E é exatamente aí que é a pegada que eu acho que é fantástica. A gente consegue unir a terapia que a gente quer, sem aumentar o número de produtos que o proprietário tem que fazer, tem que ter em casa, né? Que isso dificulta demais. Às vezes, se você quer fazer uma medicação antioxidante com aquilo que você precisa, e aí o dono tem que dar 5 ou 6 comprimidos para conseguir atingir o objetivo que você quer. Quando você faz na manipulação, eu consigo colocar esses ativos todos juntos, sempre ligando para vocês. Roberta sabe o quanto que eu sou, porque os ativos nem sempre podem estar juntos. A gente tem essa parceria. A Drogavet é uma empresa que me dá isso com muita liberdade, de eu falar, olha, eu quero juntar o componente X com Y, eu queria saber se eu posso colocar na mesma fórmula, e aí eles vão verificar se o pH está adequado, se eles podem fazer, se as consistências combinam, enfim, no final ela me diz, esse pode, esse não pode. E aí a gente vai montando aquela terapia ideal para aquele paciente, né? E isso é muito bacana, né? Então, a gente conseguir tanto fazer o produto que a gente quer sem a questão da gente estar realmente causando um dano até mesmo ao paciente por tanta medicação que se dá por via oral, né? Até um dano esofágico, um desconforto do dono ter que ficar forçando o alimento ao animal, né? E uma relação que se muda quando toda vez o tutor tem que ficar dando um remédio e aquele animal começa a olhar para ele como uma fonte de medicamentos, né? Ao mesmo tempo, eu tenho o outro lado de ter uma equipe parceira que eu possa estar ligando, tirando a minha dúvida, sabendo o que eu posso associar, se eu não posso, que tipo de medicamento eu poderia substituir que tenha esse mesmo mecanismo de ação, e essa bola aí eu troco com eles. Não tem uma semana que eu não ligue e não fale com as farmacêuticas lá da Drogavet para a gente estar procurando o melhor tratamento para aquele paciente que está ali na minha frente, porque a gente sabe que nenhum paciente é receita de bolo, né? A gente vai entender cada indivíduo e a necessidade de cada um. Então, se eu atendo 10 cães com hiperadreno num dia, o meu tratamento não tem como ser o mesmo tratamento para os 10. Eles não vêm só com hiperadreno, eles têm todo o pacotinho que vem com a doença e todas as comorbidades que eles vão desenvolvendo. Então, a gente tem que trabalhar o paciente. E aí, a chance de você trabalhar o paciente associando medicamentos, ela é sempre muito interessante. Por isso que eu sou realmente fã de estar fazendo exatamente isso: associação medicamentosa, contato com a farmácia, tira dúvida. Essa coisa de você ter o farmacêutico, o veterinário tem uma formação, Roberto, um ponto crítico que eu sempre falo muito, de farmácia é muito ruim, né? A gente, assim, a gente mal sabe qual é o medicamento que tem que ser usado com o alimento e qual que tem que ser feito em jejum, qual que não pode ser utilizado junto com o outro. E esse fato da gente ter farmacêuticos competentes que podem estar dando essa resposta para a gente também é uma coisa que não tem preço, né? E é uma coisa muito legal de vocês, é que, por um caso, se vocês não sabem aquele remédio que eu pergunto, vocês me pedem, me dá um momento que eu vou ver isso para você, e é aquele tipo de coisa fantástica, né? Que quando eu menos penso, naquele mesmo dia, está no meu WhatsApp a resposta àquela pergunta que eu tinha feito. Então, é uma parceria que realmente vale bem a pena. Porque a associação medicamentosa, ela é um quebra-cabeça no fim das contas, né, porque não é todo fármaco que pode ser associado a outro fármaco qualquer. Existe a interação medicamentosa, né, e existem as condições farmacotécnicas na hora do preparo, aquelas substâncias são compatíveis naquela forma farmacêutica, então isso tudo é avaliado pelo corpo de farmacêuticos de dentro da farmácia, né. Então, e muitas vezes a gente também não sabe tudo, né, então a gente, quando vem a demanda do veterinário e a gente não tem as respostas naquela hora, a gente vai pesquisar para dar a resposta para aquele tratamento sair da forma correta. Então a gente tem algumas vantagens na manipulação, né. A manipulação de produtos que já saíram de linha da indústria por N motivos, às vezes porque não tem retorno, às vezes porque não se encontra mais, aqueles ativos para a indústria, produtos ainda não comercializados. A gente tem produtos zero açúcar, zero corante e zero conservante. Então, é tudo, a gente procura
fazer as nossas formulações da maneira mais vantajosa para aquele paciente. A gente tem a flavorização, que a gente personaliza por espécie. Então, uma ave, por exemplo, flavoriza com frutas, com sementes, amendoim. Gatos preferem peixe, frango. Cães sempre preferem os sabores salgados. A gente tem diversos, que a gente vai ver mais para frente, que é o bacon, picanha, salsicha, esses sabores mais agradáveis ao cachorro, né? E com isso a gente promove uma redução do estresse daquele animal, porque ele toma a medicação achando que aquilo é um petisco, né? Que a gente pode manipular para o paciente veterinário. Uso oral, a gente tem diversas formas farmacêuticas. As cápsulas, biscoitos, suspensões, as pastas, que são muito preferidas pelos felinos e pelos equinos. Fármacos em doses muito altas, a gente faz em sachê e em pó. A gente trabalha também com florais para os pets, acreditem vocês. Usam bastante florais de bar, rescue. Recentemente, a gente desenvolveu as caldas e molhos. As caldas são doces, como calda de sorvete mesmo. A gente incorpora o fármaco nessa calda e pode ser adicionado em cima da ração para que fique atrativo. E o molho é como se fosse um molho de carne assada, por exemplo, um molho de frango ensopado. A gente também incorpora a medicação ali, o fármaco. É muito palatável e muito aceito pelos animais. O filme oral, que nada mais é que um pedacinho de papel no popular, né? A gente incorpora o fármaco nessa película. Essa película ela é aderida na mucosa oral com muita facilidade. Então, assim que ela entra em contato com a mucosa oral, o fármaco já é absorvido imediatamente. Então, isso torna o tratamento, principalmente para felinos, muito mais fácil, porque os felinos são muito difíceis de administrar a medicação. Flávia já teve experiência com filme oral? Já sim, já tive, já usei algumas vezes já. Os sabores que a gente tem disponíveis, como vocês podem ver, basicamente um cardápio, né? A gente tem azeitona, bacon, costela, fígado, peixe, pão. Recentemente a gente tem o petit suisse de morango, né? Está sendo muito aceito. Presunto, nozes, e aí vai uma infinidade de sabores. Dá para fazer combinações, carne com queijo, queijo com presunto, pão com linguiça, morango com chocolate. Dá para fazer uma série de, entre aspas, brincadeiras. As cápsulas, a gente tem diversos tamanhos, tá? E é importante lembrar que o tamanho da cápsula não é proporcional ao tamanho do paciente. O que define o tamanho da cápsula é o tamanho da dose. Então, se a gente tem uma L-carnitina de 500 miligramas, que é uma dose bastante elevada, a gente precisa de uma cápsula grande também. Como a gente pode ver aqui, a gente utilizaria a cápsula 00, que é a nossa maior cápsula. Quando a gente trata, por exemplo, a gente vê que o paciente é um felino, a gente informa ao tutor que essa é uma cápsula grande, pergunta se ele tem alguma dificuldade de administrar a medicação naquele animal e fazemos a sugestão de colocar em cápsulas menores, fazer um fracionamento dessa cápsula. Então, o que a gente colocaria numa cápsula 00, por exemplo, a gente pode colocar em 2 cápsulas de tamanho número 1, que são 2 tamanhos menores, para facilitar a administração daquele fármaco. A mesma coisa o tamanho dos biscoitos. Nós temos 4 tamanhos e também o que define o tamanho daquele biscoito é o volume de ativos que vai ser incorporado ali. Os biscoitos Drogavet, recentemente, houve uma modificação na formulação. A gente lançou agora o biscoito sabor beijinho, que é uma super novidade. Ele é feito todo com uma base de farinha de coco, então ela é rica em fibras, ela não contém conservantes, ela aumenta a palatabilidade do fármaco. Aqui a gente tem um pouco das informações nutricionais, então a gente tem 3 tipos de base de biscoito. A base tradicional, que é onde a gente faz a grande maioria das medicações, quando o veterinário informa para a gente ou informa em receita
que aquele paciente ele é extremamente alérgico, a gente faz na base hipoalergênica, que ela não contém glúten, ela não contém sódio, não contém diversos fatores que poderiam atrapalhar aí esse tratamento, promovendo uma alergia, por exemplo, naquele paciente. E a base de beijinho, que ela é no sabor coco, mas também dá para flavorizar com qualquer outro flavorizante doce ou até mesmo salgado, fazendo aí uma brincadeira agridoce. Passando para o uso tópico, também temos uma gama enorme de opções, indo desde shampoo a condicionadores, condicionador sem enxágue, cremes, pomadas, sprays. O que define o veículo do uso tópico? Primeiro, o veterinário, né? A Flávia está ali, por exemplo, atendendo aquele paciente. Ela quer que aquele produto fique em contato com o pelo ou com a pele daquele animal. Então, ela vai preferir um mousse ou um spray. Aí, o veterinário que já conhece aquele animal, quem define qual é o veículo a ser utilizado naquela formulação. Quando há alguma incompatibilidade, já cansei de ligar para a Flávia também, para falar, olha, esse ativo não é compatível com mousse, esse ativo não cai bem em spray, a gente pode trocar, e aí a gente troca essa ideia, essas informações, porque a farmácia não pode decidir sozinha a troca do veículo. Isso sempre é feito em contato com o veterinário, né, Flávia? Quantas vezes eu já passei por isso, né, Roberta? De ligar e falar, Roberta, eu quero fazer um mousse, mas eu quero que tenha isso e isso. Aí você fala, não, esse não dá. Então tá bom, eu vou mudar, eu vou mudar. Sem intenção eu sempre tenho, né? Nem sempre eu consigo, mas a gente tá. Essa troca é importantíssima, até porque é exatamente isso, né? A gente tem que saber o que vai funcionar, né? O que vai dar certo. Então, sim, sem dúvida nenhuma. Eu adoro os produtos tópicos, né? Você sabe. E eu uso com muita frequência, porque, infelizmente, a gente tem os produtos comerciais veterinários para tratamento de lesões, eles, na maioria das vezes, têm o corticoide. E na minha área, que é endocrinologia veterinária, o uso do corticoide, às vezes, ele é impeditivo do tratamento. Então, eu preciso realmente fazer uma fórmula sem a cortisona. E aí, é claro que eu tento perceber como está a pele daquele animal, se ela está hiperqueratótica ou não. Eu tenho que perceber qual é o tipo de agente que eu vou utilizar aí. Então, através da citologia, eu vejo se está crescendo bactéria ou fungo, ou se está crescendo os dois, aí eu tenho que associar os agentes locais. Então, e aí realmente eu acabo usando e abusando dos produtos tópicos da manipulação, né? E, além disso, ainda tem alguns outros fatores. Por exemplo, quando o veterinário pede um gel e coloca passar nas lesões, a gente sempre procura saber se aquela lesão é uma lesão com prurido, se é uma lesão com ferida, porque algumas formas farmacêuticas, elas, às vezes, o veterinário não tem o conhecimento, por exemplo, que o gel ele é uma base plástica, ele é completamente aquoso. Quando a gente coloca um gel numa ferida que precisa ter a alta absorção daquele fármaco, o gel não seria o mais indicado, porque justamente por ele ser plástico, ele é totalmente aquoso, ele não vai ter a correta absorção daquele fármaco. O ideal seria em creme ou em loção, que a base do creme e a loção, por exemplo, é uma base óleo e água. Então, a epiderme, ela tem ali os fosfolipídios de base oleosa, né? A pele, ela gosta do oleoso, ela tem a maior absorção pelo oleoso. Então, quando a gente utiliza um creme ou uma loção que tem na sua parte uma parte oleosa, há a melhor absorção deste fármaco. Se a gente tem uma ferida que precisa ser cicatrizada rapidamente e a gente passar uma pomada, a pomada é completamente oclusiva. Se a gente passar uma pomada numa ferida aberta, com prurido, só vai piorar. Então, sempre quando a gente recebe essas prescrições, há o contato com o médico veterinário, com o prescritor, para que a gente faça o ajuste desse veículo. Então, sempre tem essa preocupação do veículo adequado para aquele momento, para aquela situação. A droga vet franqueadora,
e São Paulo produz também produtos oftálmicos, então temos colírios, géis, pomadas e também os testes para diagnóstico, teste de Schirmer, o fluoresceína, o zotológico, em soluções, pomadas ou géis, e o uso retal, e injetáveis somente Curitiba e São Paulo, que tem um laboratório adequado, géis transdérmicos e enemas. Os géis transdérmicos é uma forma farmacêutica bastante delicada, porque quando o veterinário atende, por exemplo, um gato que é de difícil manejo pelo tutor, muitas das vezes, né, ele sempre almeja um tratamento de uso transdérmico, que é muito mais fácil de fazer aquela aplicação no lobo da orelha, fazendo um carinhozinho, seria muito mais fácil. Porém, os fármacos disponíveis para géis transdérmicos, eles são bastante reduzidos. Por quê? Porque o fármaco, para ele ter a absorção sistêmica, ele precisa passar pela barreira da epiderme. Então, a barreira da epiderme ela funciona como se fosse uma peneira. Se a gente for pensar numa associação, é como se a gente tivesse uma peneira, a barreira da epiderme, e o fármaco fosse as nossas pedrinhas. Então, se a gente tem um fármaco com uma estrutura molecular muito alta, muito grande, pesada, ela não vai passar pela peneira da epiderme. Então, a gente precisa, para géis transdérmicos, de fármacos com estrutura molecular menores, para que elas consigam passar pela nossa peneirinha. Então, infelizmente, nem tudo a gente pode fazer em gel transdérmico, embora gostaríamos muito. A farmácia de manipulação, ela é legislada, tá? No nosso caso, a farmácia veterinária, ela é legislada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento. Então, a gente segue uma série de legislações, embora às vezes muitas pessoas achem que é burocrático, é isso, é aquilo, mas não, gente, a gente segue uma legislação que precisa ser cumprida, nós somos fiscalizados anualmente e precisamos seguir essas instruções normativas, tá? E também, no caso dos controlados, a gente precisa prestar contas para a Vigilância Sanitária e para o Ministério da Agricultura. Então, toda a fórmula de uso veterinário, ela precisa de uma receita de um prescritor. No caso, vocês, médicos veterinários, é necessário. A prescrição médica é um documento importantíssimo, não pode conter rasura, ele fornece a segurança tanto para o paciente, para o médico veterinário, quanto para a gente, o estabelecimento que manipula. Tá? É ali que estão todos os dados que comprovam que você prescreveu, eu manipulei e aquele animal está tomando aquela medicação. Então, é necessário uma receita veterinária. Existem algumas fórmulas que a gente chama de venda livre, que é lenço umedecido, um shampoo hidratante, por exemplo. Então, poucas coisas podemos manipular sem receita, pouquíssimas. Como prescrever, tá? Então, a gente tem aqui uma receita médica, né? A receita de fármaco convencional, ela é dividida em 7 partes. Ali em cima a gente pode ver o cabeçalho, tá? Que é importante de você dizer aonde você faz o seu atendimento, se é em domicílio, se é na sua clínica, se é em outra clínica, na clínica que você está naquele momento fazendo aquele atendimento. Logo abaixo a gente tem a parte onde tem todos os dados do tutor, o endereço do tutor é importante. Os dados do paciente, importantíssimo. Para quem é aquele medicamento? Qual o peso dele? Porque quando o farmacêutico recebe, a gente recebe a receita, a gente confere se aquela dose está correta para aquele peso. Muitas vezes há equívoco, nós somos seres humanos, tá? Estamos aí suscetíveis a erros. Muitas vezes há um esquecimento de uma vírgula, há um esquecimento de um zero antes, um zero depois. Então, para a gente é importantíssimo
o peso do animal para que a gente possa conferir se essa dose corresponde ao peso daquele animal. E muitas vezes o tutor ele não tem ideia do peso do animal dele. Então a gente ainda pergunta, mas já recebemos, por exemplo, prescrições de doses altíssimas e a gente pergunta para o tutor, qual o peso desse animal? 2 quilos. A gente fala, meu Deus, 2 quilos, essa dose está absurda para um animal de 2 quilos. Aí a gente liga para o veterinário para perguntar, e o veterinário fala, não, ele tem quase 15 quilos. Então, assim, se essa informação já estiver na receita, tudo flui com maior facilidade. A raça é muito importante porque alguns fármacos não podem ser utilizados por determinadas raças, como, por exemplo, a ivermectina para as raças as raças associadas ao coli. Então, é importante para a gente esse dado. Outra parte é a prescrição em si. Então, qual é o fármaco? Sempre em denominação comum brasileira. Nomes comerciais não podem ser manipulados, tá? Então, sempre o nome do sal daquele medicamento comercial que você conhece, que é famoso, sempre o nome em denominação comum brasileira. A dose importantíssima e a posologia mais importante ainda. É na posologia que a gente tem a informação quanto tempo a gente vai, quanto de medicação a gente vai aviar para aquela receita. Então, se vem ali só cefalexina 450 miligramas, uma cápsula a cada 12 horas, e não tem o tempo, por quanto tempo a gente vai fazer aquele fármaco? Porque se vem sem o tempo de tratamento, a gente fica de olhos vendados, a gente não sabe quanto tempo aquele paciente vai tomar a medicação. Datas, mais importante ainda, porque a gente recebe muita receita sem data e aquele tutor, ele vai ficar usando aquela receita para todo sempre. Ele não vai retornar ao veterinário, ele não vai fazer a revisão. Então a data é importantíssima para que a gente saiba, é uma receita recente, ela é uma receita válida, tá? A assinatura de vocês, imprescindível, o nome, carimbo com CRMV. E na receita controlada, a gente ainda tem mais uma parte, como prescrever uma medicação controlada. Então, como substâncias de controle especial, a gente tem aí algumas substâncias, tá? Um exemplo de receituário controlado. Novamente, para quem é aquela medicação, o peso do animal, o nome do tutor, o endereço do tutor, o endereço da clínica ou o seu endereço de casa, caso seja atendimento em domicílio. Também o nome do fármaco em DCB, denominação comum brasileira, com dose, forma farmacêutica. A gente não pode fazer alteração de forma farmacêutica de receita de controle especial. Isso é muito importante. Muitas vezes vem lá dar uma cápsula e o tutor fala para a gente, mas o meu animal ele não toma cápsula de jeito nenhum, faz em pasta, não posso modificar a forma farmacêutica de um fármaco de controle especial. Posologia com tempo de tratamento. Data essencial. E logo abaixo, os campos da identificação do comprador, quem está comprando, e a identificação da farmácia, que no caso a gente preenche quando chega no estabelecimento. Precisamos também da sua inscrição no CIPEAGRO. O CIPEAGRO, ele é ligado ao Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura, ele exige que o médico veterinário prescritor seja inscrito no CIPEAGRO. Então, tem que ter o número do CIPEAGRO. Importante, sempre fornecer 2 vias para o tutor. Uma via fica com ele, para que ele consiga saber como ele vai administrar aquela medicação, embora todas essas informações elas sejam adicionadas no rótulo, é importante ele ter a via dele para consulta quando ele precisar. Até para ele conferir quando esse fármaco chega à casa dele, ele confere se os dados estão todos corretos. E uma via para o estabelecimento, sempre original, tá? Rasuras.
Isso é muito importante. Rasuras invalidam a receita. Eu fiz um 6, mas eu queria fazer um 8, vou puxar uma bolinha aqui em cima. Ou eu fiz um 1, eu queria fazer 2, aí eu vou lá e puxo um 2 por cima. Isso configura rasura. A gente não pode aceitar a receita rasurada. Por quê? A gente não sabe quem fez aquela rasura, se foi você ou se foi o tutor. Acreditem vocês, existe tutor que muda a quantidade, que muda a data, isso existe. A validade da receita de medicamento controlado, ela é de 30 dias a partir da data de emissão. Então, se você deu uma receita para o seu cliente, para o seu paciente, no dia 1º de setembro, ele aparece hoje na farmácia com essa receita de 1º de setembro, essa receita não é mais válida, ela seria válida somente até o dia 30 de setembro. Então, sempre informar ao tutor que ele precisa utilizar aquela receita num prazo de 30 dias a partir da data de emissão. Receitas prescritas pelo nome comercial não podem ser aviadas. Tramal, tramadol, não posso aviar se vier tramal. Isso é um nome comercial, a gente precisa sempre do nome em denominação comum brasileira. Pode ser manipulado o medicamento para até 180 dias de tratamento, mas a receita precisa estar com a frase uso contínuo, tá? Com estas palavras, precisa estar escrito uso contínuo. Não pode estar escrito até novas recomendações, a gente não tem como saber quando serão as novas recomendações. Então, o tempo de tratamento, ele precisa ser fechado, 15 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, ou uso contínuo, 180 dias. E a receita original, a gente sempre tem que estar com ela dentro do laboratório para que façamos a manipulação. Então, como eu já falei antes, a gente pega a referência de dose por espécie, porque o mesmo fármaco ele tem uma dose para cão, uma dose para gato, uma dose para exóticos, outra dose para cavalos. Então, por isso a espécie é sempre bom estar na receita e o peso do animal, porque isso ajuda a gente dentro do laboratório a fazer os cálculos, tá? Aqui é um exemplo de como a gente faz esses cálculos. No nosso guia de ativos consta lá o princípio ativo, a ação, a dose para cães, a dose para gatos. Existe uma outra parte do guia em que constam as doses para exóticos, outra parte que constam as doses para equinos. Então, ali estão as referências que a gente buscou, que a gente pesquisou, não inventamos, tá? Tudo tem referência bibliográfica. Quando a gente não encontra referência, aparecem lá os asteriscos, porque a gente não encontrou na nossa busca referência para aquele fármaco. Porém, não quer dizer que não exista. Se vocês tiverem, é só informar para a gente sem problema nenhum. Algumas informações importantes, outras. Ativo, número de doses, posologia, quantidade a ser administrada, isso sempre vai constar no rótulo. O rótulo sempre vai ter a posologia prescrita por você. Aqui um exemplo de um rótulo, vem sempre o nome do tutor, o nome do pet. A NR é um nosso número de registro, é um rastreio, é como se fosse a identidade daquela manipulação. Então, esse número, por exemplo, aqui, 211.113, é a identidade daquele fármaco. Só essa manipulação possui esse número, como se fosse a nossa rastreabilidade. No rótulo informa que a dose de 2 ml contém amoxicilina 350 miligramas, no sabor escolhido pelo tutor. A posologia vem o conteúdo total daquele frasco, se é uso oral, se é uso tópico, se é uso externo, o nome do prescritor, o CRMV, a manipulação e a data de validade. Aqui está o nosso site, drogavet.com.br. Lá você navega, vê todas as formas farmacêuticas disponíveis, todas as unidades disponíveis de Drogavet no Brasil. Você consegue entrar na área exclusiva do veterinário. Nessa área exclusiva vem todo o guia de ativos, tudo sobre todos os ativos que a gente possui no nosso portfólio. Óbvio que existem unidades
que possuem alguns ativos diferentes dos outros por conta da regionalidade. Então, determinadas áreas utilizam mais alguns ativos que outros, mas a grande maioria dos ativos estão todas dentro dessa área exclusiva. Aqui o nosso contato é o 21 3298 1670, é o telefone aqui do Rio de Janeiro. Farmacêutica@drogavet.com é o e-mail da farmacêutica P&D lá de Curitiba, que é ela quem faz toda a parte, Tereza, maravilhosa, super competente, é ela quem faz toda a nossa pesquisa e desenvolvimento da Drogavet, então qualquer dúvida é só entrar em contato com esse e-mail. O meu e-mail, roberta@drogavet.com, o e-mail da Drogavet é franqueadora, drogavet@drogavet.com, e com isso a gente finaliza aqui a nossa apresentação. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, agradeço a Flavinha, que se disponibilizou a vir aqui e dar essa força para a gente, com essa parceria de tantos anos. Sempre, Roberta. Eu acho que o caminho da veterinária é esse aí. A gente tem que estar melhorando o que a gente puder pelos nossos pacientes, né? Eu acho que o pessoal fala muito, mas é competição, é concorrência. Não existe isso, gente. Tem espaço para todo mundo. A gente está aqui para fazer o melhor para o paciente que está lá com a gente. E a sacada de você ter uma farmácia de manipulação proporcionando melhor forma de administração, proporcionando formas de você associar medicamentos, proporcionando parcerias que a gente possa estar usando e abusando da consultoria de vocês, né? E fazendo isso de uma forma tão saudável há tantos anos. Então, eu acho que o caminho está certíssimo, foi traçado, muito bem traçado, a ideia original só tem que ser parabenizada, né? E que essa parceria aí dure muitos anos, né? Porque eu estou com vocês desde que vocês abriram. Espero estar velhinha aqui com a minha filha veterinária trabalhando com vocês aí também. É verdade, é uma troca muito grande, e é uma parceria realmente entre a Drogavet e o prescritor. Diariamente, os farmacêuticos entrando em contato com os prescritores, seja por dúvida, seja por não entender a letra, seja por você ri, né, Eu mas ri porque tudo é digital, porque eu já não confio na minha letra faz 20 anos, entendeu? É verdade, mas, a gente ainda tem dúvidas e, por via das dúvidas, a gente prefere sempre entrar em contato, então, já peço desculpas desde já se a gente entra em contato, desnecessariamente, mas, às vezes não é desnecessário para a gente, porque a gente precisa ter certeza, do que está ali, do que está prescrito, a gente não pode ter nenhuma pontinha de dúvida. Então, essa parceria entre farmácia e prescritor é fundamental, é uma parceria que a gente já faz há anos com diversos veterinários, diversos prescritores, e é uma troca, realmente uma troca muito grande. Eu aprendi muito nesses 15 anos de Drogavet, e é isso. Venho aqui agradecer a todos vocês pela presença, qualquer dúvida é só mandar e-mail, ligar, conversar, que a gente está aqui para ajudar sempre. Foi um prazer enorme mais uma vez, gente. Muito obrigada pelo convite. Contem comigo sempre.